Como exatamente o psicanalista pode lhe ajudar? Aqui fala Francisca Núbia Koser. Muitas pessoas não buscam ajuda do psicanalista mesmo que precisem, simplesmente porque elas não sabem como exatamente este profissional pode ajudá-las. E por isto, elas levam uma vida com inúmeros problemas que poderiam facilmente serem solucionados. Um outro grupo bem menor de pessoas buscam ajuda profissional psicológica, mas elas não sabem o que falar ou o que não falar quando estão se consultando com o psicanalista. Estas pessoas terminam que falam sobre assuntos que não ajudam muito na identificação dos distúrbios a serem tratados e deixam de repassar informações relevantes para o profissional. Este desconhecimento leva o paciente a inúmeras consultas com o psicanalista, quando tudo poderia ter sido resolvido entre 8 e 12 sessões de terapia e com excelentes resultados. Além da dificuldade na comunicação entre o paciente e o psicanalista, causada pelo desconhecimento sobre as diversas formas como este profissional pode ajudar o paciente, a maioria das pessoas também tem enorme dificuldade de verificar se o profissional foi eficiente no serviço prestado. O paciente contrata o serviço, mas não sabe nada sobre o serviço que ele contratou. E por isto, o paciente não tem condições de afirmar ou negar se o profissional é realmente capaz e eficiente. Precisamos ter clareza sobre os serviços que necessitamos contratar, para assim melhor podermos coordená-los enquanto os serviços estão sendo realizados pelo profissional. E também para podermos cooperar ativamente com a personalização dos serviços prestados pelo psicanalista. Os serviços somente saem realmente como precisamos e queremos quando coordenamos cada etapa do trabalho feito. Então, a fim de empoderar as pessoas que buscam ajuda diretamente do psicanalista e também de empoderar as pessoas que buscam ajuda psicológica online, decidi criar este vídeo, o qual explica passo a passo como reconhecer os serviços psicológicos que você precisa, como coordenar os serviços diretamente contratado com o psicanalista e também como coordenar os serviços psicológicos recebidos online. Este vídeo mostra uma lista de todos os serviços que os clientes podem precisar contratar de um psicanalista. Eu utilizo uma lista que contém as habilidades psicológicas básicas necessárias para a vida do ser humano. O psicanalista é o profissional que possui o treinamento ideal, adequado, para lhe orientar como desenvolver e moderar estas habilidades. As habilidades psicológicas básicas são essenciais para termos uma vida espiritual, mental, emocional e física saudáveis, para atrairmos bem-estar em nosso ser e em nossa vida. Infelizmente, muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de conhecer a lista das habilidades psicológicas básicas. Então, elas vivem sem saber o que precisam aprender sobre si própria. Tal ignorância atrai muitas dificuldades e insucessos. Antes de ler a lista, levante-se e pegue um lápis, grafite e uma borracha. Pegue também aquele caderno de anotações sobre suas mudanças internas, aquele que mencionei no vídeo anterior. Pois é, agora vamos ler a lista. Lista das habilidades psicológicas básicas para a vida dos seres humanos. As habilidades psicológicas básicas são divididas em 4 grandes categorias. A primeira categoria é a categoria das mãos, a segunda categoria é a categoria da saúde, a terceira categoria é a categoria da mente e a quarta categoria é a categoria do coração. Cada uma destas categorias são subdivididas em 2 grupos, os quais também têm subdivisões. A primeira categoria é a categoria das habilidades das mãos. Ela possui 2 subcategorias. Subcategoria do saber doar-se e a subcategoria do saber trabalhar.
A subcategoria do saber doar-se possui 4 habilidades: saber prestar serviço comunitário, saber ter responsabilidade enquanto cidadão, saber contribuir com grupos e saber liderar outras pessoas. A subcategoria do saber trabalhar possui 2 habilidades: saber divulgar seu trabalho e saber trabalhar em grupo. A segunda categoria, a categoria das habilidades da saúde, possui 2 subcategorias: a subcategoria do saber ser você mesma e a subcategoria do saber viver. A subcategoria do saber ser você mesma possui 4 habilidades: saber confiar em si própria, saber ter e manter um bom caráter, saber administrar suas próprias emoções e saber se autodisciplinar. A subcategoria do saber viver possui 4 habilidades: saber escolher um estilo de vida saudável, saber administrar estresse, saber prevenir doenças e saber se manter protegida e segura. A terceira categoria é a categoria das habilidades da mente. Ela possui 2 subcategorias: a subcategoria do saber pensar e a subcategoria do saber administrar. A subcategoria do saber pensar possui 4 habilidades: saber aprender, saber tomar decisões, saber resolver problemas, saber ter pensamentos críticos. A subcategoria do saber administrar contém 5 habilidades: saber planejar e organizar, saber traçar objetivos, saber usar sabiamente os recursos, saber organizar documentações e saber se automotivar. A quarta categoria, que é a categoria das habilidades do coração, ela possui 2 subcategorias: a subcategoria do saber se relacionar com outras pessoas e a subcategoria do saber cuidar de outras pessoas. A subcategoria do saber se relacionar com outras pessoas possui 5 habilidades: saber se comunicar com outras pessoas, saber cooperar com outras pessoas, saber ser social, saber solucionar conflitos e saber aceitar diferenças. A subcategoria do saber cuidar de outras pessoas possui 4 habilidades: saber dar atenção a outras pessoas, saber se colocar no lugar de outras pessoas, saber compartilhar com outras pessoas e saber manter relacionamentos. Pronto, terminamos de ler toda a lista das habilidades psicológicas básicas para a vida dos seres humanos. Imprima a lista e cole no seu caderno de anotações. Ou escreva em seu caderno, porém exatamente como você vê no vídeo. É de suma importância que você tenha essa lista impressa ou escrita de forma legível em seu caderno de anotações. Então, agora que você tem a lista no seu caderno de anotações, vamos identificar as habilidades que você tem e as que você não tem. Vamos também identificar aquelas que você tem de mais e as que você tem de menos. Reserve pelo menos 1 hora para fazer todo o exercício confortavelmente. Leia as 3 primeiras habilidades e identifique aquelas que você já possui desenvolvidas em seu ser. Marque-as com o sinal de mais. Vá lendo de 3 em 3 habilidades, identificando e marcando com o sinal de mais aquelas que você já possui.
Faça isto com tranquilidade e certeza de que está identificando corretamente. Se você tiver alguma dúvida sobre quais habilidades você possui, pergunte a alguém que lhe conhece bastante. Ela vai poder lhe ajudar. Seja totalmente honesto consigo mesmo neste momento, marcando com sinal de mais somente aquelas habilidades que você realmente possui. Depois que você tiver marcado na lista todas as habilidades que você possui, volte a ler as habilidades que você já marcou com sinal de mais. Pois é, volte para elas. Agora, você quer identificar entre elas aquelas que você possui demais da conta, que você possui em demasia. Estou falando daquelas habilidades que você encontra jeito de fazê-las, não importa o que lhe aconteça. Aquelas que a maioria das pessoas dizem que são as suas maiores características. Marque-as com o sinal de mais. Estas habilidades vão passar a ter 3 sinais de mais, porque já tinha um e agora se adicionou mais 2 sinais de mais. Muito bem, vá marcando, uma por uma. Perfeito. Agora reveja as habilidades que estão marcadas com o sinal de mais e identifique entre elas habilidades que você possui desenvolvidas, mas em pouca quantidade, e que por isto necessitam serem trabalhadas, para que assim ela possa aumentar um pouco mais, até atingir um nível satisfatório. Aquelas habilidades que você admira quando você vê completamente desenvolvidas em outras pessoas. Pois é, então marque-as com o sinal de menos na frente do mais. Exato. Põe o menos na frente do que já tem o mais lá naquela habilidade. Ela vai ficar no final com mais, menos. Lembre-se de ser totalmente honesta consigo mesmo neste momento. É imprescindível a honestidade para que você faça esse trabalho bem feito. Pronto, você já terminou a primeira parte do trabalho. E esta é a parte mais difícil, agora é a mais fácil. Agora vamos identificar as habilidades que você não possui. Marque-as com sinal de menos. Cada uma delas com sinal de menos. Aquelas habilidades que você acha incrível nas outras pessoas, quando você vê completamente desenvolvida nelas. Essas habilidades farão sua vida bem mais fácil e mais prazerosa. E muitos dos problemas de sua vida desaparecerão completamente quando você adquirir estas habilidades. Elas definitivamente precisam serem aprendidas, internalizadas e finalmente adquiridas por você o quanto antes possível. Perfeito. Pronto, agora você acabou de identificar cada uma das habilidades. Escolha trabalhar primeiramente nas habilidades que você tem em demasia e naquelas que você não possui, pois estas são aquelas que mais lhe criam danos na sua vida. Leve sua lista marcada para a sua primeira consulta com seu psicoterapeuta e fale qual das 3 habilidades você sente mais necessidade de trabalhar de imediato. Pergunte ao profissional se ele concorda com seu plano de tratamento e se ele tem alguma recomendação a fazer. Depois de 3 meses trabalhando nessas habilidades, escolha outras habilidades que você precisa moderar ou adquirir nos 3 próximos meses. Desta forma, você vai adquirindo e moderando cada uma das habilidades da lista. Vale a pena todo este trabalho. 2 anos depois de hoje, você vai estar totalmente admirada com o ser humano que você se tornou. Crie um plano de tratamento com sua psicoterapeuta ou psicóloga, revelando por escrito, claramente, quais habilidades você vai tratar primeiro, segundo e terceiro, como você vai tratá-la e qual o objetivo, se você vai querer aumentá-la ou diminuí-la ou adquiri-la. E quanto que precisa aumentar e o quanto que precisa diminuir.
bem específico. O tratamento de cada habilidade deve ser datado o início e a conclusão. Reserve entre 8 e 12 sessões para o tratamento de cada habilidade. Coloque na sua lista a previsão do início de cada trabalho a ser realizado na moderação e aquisição de suas habilidades psicológicas básicas. Anote também as perguntas que você vai fazer na sua consulta com seu psicanalista. Seja bem concreta com seu trabalho psicológico. Guarde sua lista dentro do seu caderno de anotações sobre as mudanças dos seus pensamentos, emoções, mudanças na sua atitude, na sua forma de falar, mudanças nos seus relacionamentos, na forma de você se divertir, na forma de você se alimentar, nas mudanças que você percebe em seus sonhos e em seu sono. Anote tudo com detalhe. Esta lista guiará seu trabalho no aprimoramento do seu psicológico. Ela é crucial na coordenação dos serviços prestados por um psicólogo. A lista das habilidades psicológicas básicas será utilizada por minha pessoa como roteiro do trabalho aqui feito. Portanto, guarde-a em um lugar bem fácil para você poder acessá-la às vezes que forem necessárias quando estiver conversando e assistindo o meu vídeo. Pronto! Parabéns pelo seu trabalho. Agora você sabe exatamente como um psicanalista pode lhe ajudar. Você está totalmente equipada para coordenar os serviços que você venha contratar diretamente de um psicanalista. Você também tem total condições de coordenar e antecipar o trabalho que vamos fazer junto online. Não é maravilhoso? Se você se beneficiou deste vídeo e quiser ser notificada quando eu fizer novas postagens, subscreva-se no canal. Seus comentários, suas sugestões e perguntas têm enorme influência na elaboração dos novos vídeos. Lembre-se de dar um clique no like se você gostou desse vídeo. Meus agradecimentos.